Olá! Como as pessoas reconhecem você? O que as pessoas veem quando olham para você? O que as pessoas sentem, pensam quando elas olham para você? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, à luz da palavra de Deus. Olá, meu nome é Marise Nipper e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. E eu perguntei anteriormente o que as pessoas veem quando elas olham para você. Qual o sentimento, o pensamento que as pessoas têm ao seu respeito? É bem verdade que as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa postura, as nossas postagens nas redes sociais, as nossas decisões revelam muito ao nosso respeito. E não que nós tenhamos que ficar preocupados com a expectativa que as pessoas têm ao nosso respeito, aquilo que elas desejam e esperam a respeito de nós. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que nós devemos nos preocupar que testemunho nós temos dado nessa terra, né? Que referência nós temos sido nessa terra. Nós temos sido uma referência do Senhor Jesus nessa terra. Nós inspiramos as pessoas a desejarem viver uma vida em Cristo Jesus. É nessa preocupação que nós devemos ter e é nisso que nós devemos pensar. A palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 6, ela conta a história, a Bíblia conta a história de que o povo estava reclamando da divisão dos alimentos, algumas pessoas estavam ficando fora da distribuição dos alimentos e os apóstolos, os discípulos, eles se reúnem e eles decidem escolher 7 pessoas para cuidarem dessa área, né? Com as pessoas, com o povo naquele tempo. E aí, lá no capítulo 6 do livro de Atos, no versículo 3 diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, entre aqueles homens que eles escolheram Estevão. E lá no versículo 5 diz assim: tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, preste atenção, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Lá no versículo 8 diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E isso agrediu aquele povo, de uma certa forma, que eles compraram alguns homens para falar mal de Estevão. Então, Estevão é levado diante do Sinédrio e lá naquele momento de acusação contra ele, no versículo 15, diz o seguinte: olhando para ele, para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então devemos sim pensar o que as pessoas estão observando diante das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, da forma como nós conduzimos a nossa vida, se a nossa vida está honrando o Senhor, e que você pense a respeito disso, e que nós sejamos como Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Um homem que tinha um rosto que parecia como o rosto de um anjo. Então, que Deus te abençoe e que você represente o Senhor Jesus nessa terra onde você estiver. Que você seja cheio do Espírito Santo, de graça, de sabedoria e de amor. Que o amor de Deus invada o seu coração. Deus te abençoe.